Histórias assombradas. Pronto. Vamos então começar com o primeiro relato, que é: ele voltou para dizer que estava vivo. Saudações, Ana, Mateus, P, Vitório e filhos peludos e assombrados. Ana, depois de muito pensar, repensar, resolvi escrever este relato. Acredite, me trouxe más e assustadoras lembranças. Eu deixei em minha lembrança por 30 anos, mas agora aqui está. Segue o relato. Os nomes e lugares estão trocados. É um moço que nos conta o relato, tá? Em alguma capital do Brasil, no final dos anos 80, éramos uma turma de amigos, onde todos se conheciam há muito tempo, bem como alguns casos, as famílias também. Hã? Não entendi aqui. Onde todos se conheciam há muito tempo. Bom, as famílias também se conheciam há muito tempo. Chegando até mesmo as nossas mães terem estudado na mesma escola. Enfim, dessa forma, tínhamos muita intimidade uns com os outros. A molecada já estava na faixa etária de 16 a 22 anos, o mais velho da turma, 22, então de 16 a 22. E aqui irei relatar este fatídico relato, envolvendo 6 pessoas contando comigo. A turma era João, Tião, Juquinha, Zeca, Pelé, eu e fulano. E eu, fulano, 6, né? 6 comigo. E eu, fulano. Bom, naquela época ainda dava para andar à noite. E eu fui então levar a minha namorada para casa dela, a umas 4 quadras de distância. Passei pelos meninos que estavam parados na casa de um deles. O João tinha comprado um carro e estava naquelas de andar com a turma, quando um deles gritou me chamando para depois, na volta, ir a um trailer de lanches, onde costumávamos nos reunir quase sempre, e eu respondi que eu iria na volta. Olha do que eu escapei. Olha do que eu escapei mais abaixo no relato. Devemos estar atentos aos sussurros do nosso anjo guardião sempre. Levei a namorada para casa e, na volta, até vinha pensando em comer um cachorro quente com a turma, mas no meio do caminho eu desisti e mudei de direção, pegando outra rua para ir para minha casa. Tomei banho, comi alguma coisa e deitei no sofá para assistir televisão. Sem muitas opções, sem internet, sem celular, sem TV por assinatura, era o que tinha. De repente, a campainha começou a tocar insistentemente. Levantei para ver quem era e era o pai de um dos meninos, era o pai do José. Muito nervoso, o José seria o Zeca, é isso? Muito nervoso, agitado, dizendo que os meninos tinham sofrido um acidente em uma avenida próxima. Tentei acalmá-lo, sem sucesso. Peguei o carro para ir com ele até o local do acidente. Ana, quando tentei entrar na avenida, estava tudo interditado, dos 2 lados. Eu senti um arrepio na espinha e vi que tinha sido um acidente de grande porte. Parei o carro onde estava, nos identificamos como parentes e a polícia nos deixou aproximar. Quando vi a cena, eu tive certeza que alguém tinha morrido. Ao me aproximar, eu vi um corpo tapado com um papelão, o carro praticamente partido ao meio. Vou parar por aqui na descrição da cena. Estavam em 4 ocupantes, um falecido, que identificamos na hora. Era o José. Prestem atenção neste nome. Os demais foram encaminhados para um hospital de pronto-socorro. Fomos até o hospital. Logo na entrada, muita gente, e como éramos próximos dos meninos, todos querendo respostas, pelas quais ainda não tínhamos, respostas às quais ainda não tínhamos, pois ninguém nos dizia nada.
Na entrada da emergência estavam algumas agências funerárias que, pasmem, estavam brigando pelos corpos dos meus amigos. Foi aí que soubemos de mais uma morte, mas não de quem. Ah, morreu mais um, mas não sabia quem, é isso? O clima era pesado, as informações desencontradas. 2 mortos e os outros 2? Como assim, mais? 2 mortos e os outros 2? Eles estavam em 4, é isso? No carro? Agora eu não tô entendendo, enfim. No saguão da emergência veio um enfermeiro com um saco preto de lixo na mão e gritou: familiar do Juquinha? Eu fui até ele e ele me entregou o saco de lixo com as roupas ensanguentadas e me disse: morreu. Ana. No mesmo momento, alguns da turma que estavam lá se levantaram e pegaram o enfermeiro, que, olha, pelo descaso e falta de sensibilidade, ele apanhou até pouco. Ana, eu sou da paz, mas até que ele mereceu uns aplausos. 2 sobreviventes, Tião e Zeca, estavam vivos. O José é outro, então, porque ele falou os nomes, ó, tinha o João, o Tião, o Juquinha, o Zeca, o Pelé e eu, fulano. Então, os sobreviventes eram o Tião e o Zeca. Quem é o José aqui no meio? O Tião e o Zeca. Então, o Juquinha, tinham 4 no carro, é isso? É João, então, não é José, enfim. Tião e Zeca estavam vivos, mas também não se sabia o estado deles. Eu e Pelé é outro amigo que não foi também, acho. Enfim, eu e Pelé fomos incumbidos de ir avisar a família do Juquinha. Que situação! Chegamos na casa dele. Logo o tio, como era tratado, nos convidou para entrar e disse: o Juquinha não tá, ele saiu com o João. Entre e toma um café. Ana, aquilo acabou comigo. Disse que eles teriam que ir comigo, pois eles tinham sofrido um acidente, mas não tive coragem de contar que já estava morto. A tia, mãe do Juquinha, ainda disse... eles chamavam eles de tio e tia, mas eram os pais do Juquinha. A mãe do Juquinha ainda disse: e ele sabe que eu não posso me incomodar, eu tô fazendo tratamento para os nervos. Gente, eu não sabia onde enfiar a cara. A causa do acidente foi um racha, onde o outro carro bateu propositalmente na traseira deles, causando o acidente. E é claro que fugiu do local. Os funerais. Foram velados e enterrados em cemitérios diferentes. Infelizmente, compareci aos 2. Juquinha, caixão fechado. É João, então, não era José. Ele confundiu ali os nomes. João, caixão aberto, apesar dos machucados e da expressão facial sisuda. Vida que segue. Turma se restabelecendo, Tião e Zeca se recuperando. Tião levou alguns pontos e o Zeca quase sem nenhum arranhão. Agora os sonhos. Ana, estava eu alguns dias depois, quando tive um pesadelo. Eu sonhei com o João. Ele estava no mesmo lugar que por muitos anos tínhamos ficado com a turma. Eu estava caminhando quando olhei e ele estava lá. Claro que eu levei um susto no sonho e disse: cara, que susto! E ele falou: por que te assustou? E eu falei: meu, tu tá morto? E ele respondeu: é por isso que eu voltei. Agora eu tô morto, mas eu não estava. Que papo é esse, cara? Eu falei. E ele continuou: no acidente, levaram o Juquinha, que estava do meu lado, e me deixaram lá. Eu não estava morto, mas agora eu tô. Se tivessem me levado, agora eu estaria vivo, mas me deixaram lá, com a cara no asfalto. Ana, era bem como ele falava mesmo. Do jeito que ele se expressava, o jeito, as roupas e até os dentes amarelos e, claro, o cigarro. E eu acordei com o coração batendo na goela. Eu não parava de pensar naquilo. Enfim, passados alguns dias, falando com os meninos, eu contei o sonho.
Foi um festival de olhos arregalados. Ana, os 2 sobreviventes, o Pelé e eu, tivemos praticamente o mesmo sonho. Os 2 sobreviventes do acidente, mais o Pelé e eu, ou seja, as 4 pessoas, tiveram praticamente o mesmo sonho, onde o João aparecia e dizia que não estava morto, que só morreu porque não foi socorrido. Contamos o acontecido para a mãe do Pelé, que tinha um terreiro de religião com origem africana. Ela fez um trabalho onde tivemos que dormir no terreiro. Esse será um outro relato. E depois, na noite seguinte, em uma encruzilhada. E a partir daí, tudo se acalmou e nunca mais tivemos qualquer manifestação do João. Ana, obrigado por ler este relato. Foi tudo verdade o que aconteceu. Desejo luz, vida, amor e paz a todos. E para o meu amigo João, que esteja em paz. Fraterno abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. É que foi confundindo os nomes aqui, né? Primeiro ele substituiu por um nome e depois substituiu por outro. Cara, então o corpo que tava lá, o primeiro, é isso? Na verdade ele não tava morto. Se tivessem visto direito, talvez alguém tenha visto e já falou que tava morto, mas na verdade ele não tava. Tinha que ter tido uma atenção maior, ter levado. E aí depois ele morreu porque não foi socorrido. Gente, que... E ele não tava em paz com isso, né? Fala, poxa. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.